A gente acabou de ler em Pedro aqui que Deus está sendo longânimo, não querendo que ninguém pereça, que ninguém se perca. Né? Ele tá sendo longânimo. Então, assim, as pessoas que estão perdidas, a gente deve orar por elas e buscar elas também para a luz. Então, é importante que a gente esteja buscando a palavra, entendendo a palavra, uns com os outros aqui. E isso vai gerar edificação a quem está em trevas para vir para a luz, e até quem está na luz, que não, porque pode se perder. Por isso que tem a orientação dos apóstolos para a gente estar admoestando uns aos outros, né? Sim, perfeito. Perfeito. Uma coisa também que eu tenho observado, né irmão Anderson? Está acontecendo nas igrejas esse grande movimento avivalista. Que vai ter avivamento e a igreja vai ser grande, vai ser forte, vai ser poderosa, vai ser rica, vai ser um monte de coisa. E eu não vejo esse avivamento na palavra, porque todo avivamento que tem na palavra, até o Apocalipse, são avivamentos que vêm quando tem uma grande perseguição. Quando a igreja ela está ali na sua forma mais fraca, vamos dizer assim, né? Onde ela depende mais de Deus e menos dela. Então eu não vejo esse avivamento vindo para dar poder, para dar aumento de membros, de fiéis na igreja, para dar dízimo. Eu não vejo isso, mas eu vejo o avivamento verdadeiro quando vir, não vai ser a igreja ter muito, mas a igreja vai repartir o pouco que tem com os outros, entende? As pessoas estão olhando muito o avivamento como, eu vou ter muita coisa, muito poder, mas eu não vejo esse tipo de avivamento acontecendo, tá? Na minha visão, o avivamento que vai acontecer é, eu tenho pouco, mas eu vou dividir o meu pouco com um irmão que não tem nada. Acho que esse vai ser o avivamento que Deus espera para esse último tempo. Amém. Tem uma pergunta aqui que o irmão MX Santo colocou, irmão Anderson Yelber, a esposa pode representar os ímpios e pode ser sombra da grande tribulação? Eu não entendi muito bem a pergunta. A esposa pode representar o ímpio, a esposa de Cristo? Depende, a esposa de Cristo não. A esposa de Cristo não representa o ímpio, não. Mas ele pode estar falando talvez de Agar, né? Ou desse contexto de Apocalipse 17, que tem uma mulher lá, né? E a mulher, ela se diz esposa. Aí eu não sei, se o irmão puder explicar melhor essa pergunta, tá? Colocar aí no chat que a gente responde ela. Eu acho que eu entendi mais ou menos isso. Eu acho que relacionado a Sara e Agar. Esposa de Ló. A esposa de Ló. A esposa de Ló. Tá, a esposa de Ló é uma coisa interessante, né? Por quê? Você vai ver Jesus ele falando uma coisa bem legal, que é quando chegar aquele dia, o que tiver no campo, não volte para a cidade. O que esqueceu a capa, não volte para pegar a capa. Mais ou menos esse contexto. E foi justamente isso que aconteceu com a esposa de Ló. O que aconteceu? Ela voltou. Ela estava apegada a coisas dessa vida, coisas da carne. Então, você vai ver que ela tipifica justamente aquela crente, vou colocar assim, né? Que ele tem aquela vida mais ou menos, não é totalmente entregue a Deus. Então, quando chega, ele fica naquela dúvida se ele vai ao Senhor ou se ele vai ficar na vida dele, naquele contexto e tal. Eu acho bastante interessante a parte da expressão capa. Eu estava até fazendo esse estudo com o Max, né? Max me passou isso. A capa ela vai significar a personalidade da pessoa, a essência daquela pessoa. Você vai ver que o fariseu tinha uma capa, o mendigo tinha uma capa. Você vai ver que a capa mostrava uma característica de pessoas na sociedade antiga. Então, quando falar voltar a capa, voltar para buscar a capa, você está lá voltando para pegar, né, aquela sua antiga natureza, aquela sua característica de vida, aquele seu contexto que você não conseguiu abrir mão. Então você vai ver o Bartimeu, quando passa Jesus ali, o que ele faz? Ele joga a capa dele para longe, ou seja, eu não quero saber da minha essência, do meu antigo homem. Eu quero somente seguir e ir lá para Jesus e ser curado. Então, quando você vê a mulher de Ló voltando para trás, Jesus falando, você está no campo, não volte para pegar a capa, é justamente isso, abre a mão da sua vida, porque não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Mais ou menos esse é o contexto que eu entendo. Exatamente, perfeito. É o contexto de Sodoma, né? Quando ela vira para trás, a esposa de Ló, é exatamente isso que o irmão Elber falou. Ela estava presa nas coisas lá da cidade, né? E você vê que a cidade era só imundiça. Quando os anjos chegaram em Sodoma, você vê que os cidadãos ali de Sodoma estavam desejando os anjos,
sexualmente mesmo. Eles viram, pô, que bonito. Então você vê que existia aquela questão toda lá, né? A perdição toda. Então os cidadãos estavam desejando os anjos. Quando os anjos entraram na casa de Ló, você vê, olha como é que estava a cidade. Aquilo ali já não era uma grande tribulação para Ló? Olha como que ele estava vivendo com a família dele. E como é que a cidade estava. É exatamente como o mundo está, né? E você cada vez mais caminha para isso. O mundo está se perdendo em iniquidade, em pecado, então todas as concupiscências da carne, né? Está se perdendo. Então você vê que ali já estava perdido. Só que você vê que Ló, e se você confere isso lá em Hebreus também, Ló está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Você vê que Ló, ele era perseverante dentro daquele contexto de tribulação dele. Ele era perseverante. E você vê que ali tem um juízo pelo fogo, né, que estava vindo. E quando os anjos estavam tirando da cidade, estava caindo fogo. O fogo estava caindo com eles ali. E eles foram tirados. Qual foi a direção dita? Não olha para trás. Vamos seguir. Vocês estão sendo libertos. Vamos seguir. Continua em frente. Continua nesse procedimento. Continua nessa. Né? E aí, a esposa de Ló, ela estava com o coração lá nas coisas da cidade. Então ela pegou por um instante ali, ela olhou para trás. Olhou para trás e não deveria. E isso mostra. Você vê que nesse contexto, você vai ver que ali tem uma quebra de ordenância, né? Porque os anjos falam, não olhem para trás. Então você tem ali uma ordenância, porque aí que vem o contexto de fé, né? Que é emuná, que é fé com obediência. Eu acredito e eu obedeço. Hebreus 11 vai falar muito bem sobre isso. Sobre Abraão. Hebreus 11:8 vai falar assim, Abraão pela fé, sendo chamado, obedeceu. Então você vê, essa é a fé dele. Ele foi chamado, ele acreditou e ele obedeceu. Ele não acreditou e ficou. Então quando falou ali, botou esse estatuto, vamos tirar vocês, não olhem para trás. Então você tem o quê? Você acredita, você tem fé e você obedece. Então você está tendo ali a verdadeira, o emuná que a gente chama, né? E ela descumpriu isso. Ela ali olhou para trás. E aí, quando você descumpre um mandamento de Deus, você tem consequências por isso, né? Você vai pagar por ele. Como Adão e Eva, né? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma ordem, ordenância. Então, o que eu tenho que fazer? Eu acredito, eu tenho fé e eu obedeço. Agora, quando eu descumpro, eu tenho consequências. Meu pecado me dá consequências.